185. Regressor Instruction. Capítulo 991. O fim da reunião social. 2. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. A semente do demônio. Provavelmente achava que aquela bobagem estava dentro dele. Fico muito feliz que ele seja um. Na verdade, ele não era. Era mais como se meu trabalho fosse simplesmente excelente demais. Isso foi resultado dos meus esforços meticulosos. Os adereços estavam perfeitos, a história fluía suavemente, e finalmente consegui semear a semente que havia plantado no começo. Essa situação só foi possível porque tudo saiu conforme planejado. Por um breve instante, minhas asas e meu olho dourado o cativaram. O pequeno evento que aconteceu no terraço não fazia parte do meu plano, mas se tornou um ingrediente indispensável e delicioso para esse prato. Tenho certeza que ele caiu nessa. Não importava se ele me via como a encarnação da deusa ou o avatar da deusa. Pessoalmente, eu queria ser conhecido como um anjo que abandonou sua posição e desceu para proteger o continente. Um anjo que não conseguia ignorar a dor dos humanos que tanto amava. Sou um anjo que caiu dos céus como um meteoro. Claro, o anjo não amava o continente no começo. Muitas coisas haviam acontecido antes de eu, o tesouro do céu, decidir descer, mas não tive escolha a não ser pular tudo isso porque não tinha tempo suficiente. Claro, era um cenário importante também. Minha história começou em um dia relaxante nos céus. Por acaso, olhei para o mundo lá embaixo e bati meus olhos em um templário que dedicou seu corpo e coração a Lúcifer. A visão deu início a uma pequena mudança na minha vida. Chorei, ri e me identifiquei com suas aventuras, e cuidei dele nervosamente. Foi uma história grandiosa e lendária, e tudo começou com essa pequena mudança. Eu não podia ficar parado vendo ele ser corrompido. Eu não consegui ver o continente cair também. Como sempre, foi uma história comovente que terminaria comigo me sacrificando. Uma história que se veria em um drama, e como eu disse, era um cenário muito importante. Isso foi comprovado pelo rosto chocado do homem à sua frente. Eu nem consegui imaginar como ele se sentia ao descobrir os segredos sobre si mesmo que nem ele sabia. Não. Não se renda ao mal, Sr. Bahamut, implorei. Pai. Provavelmente ele nem tinha o luxo de pensar nisso. Provavelmente queria correr em direção ao anjo ferido para salvá-lo, mas aquilo não era uma batalha de força bruta. Essa era uma batalha entre o sagrado e o mal. Uma luta entre um anjo e um grande demônio. Havia uma energia invisível e intangível. Era uma luta entre aqueles que haviam transcendido, e uma batalha de moralidade. Claro, Bahamut não conseguiu entender a luta de jeito nenhum. Erguei a tocha sagrada na mão, e a luz radiante afastou a escuridão. Refleti a luz com meu espelho e parei a invasão da escuridão. Claro, a escuridão ainda estava lá, e lutava pela supremacia sobre aquele lugar contra a luz radiante. A luta entre a luz e a escuridão por este lugar era mais intensa do que qualquer outra batalha. Bem, isso foi só uma ilusão, então seria ok eu manipular a luz e deixar ela meio legal. Centenas, não, milhares de flechas negras miraram minhas asas brancas puras. Em resposta, levantei o espelho de luz, e um grande escudo de luz se manifestou, consumindo as flechas escuras. Uma foice escura se manifestou depois, e eu balancei minha tocha sagrada em direção a ela. A colisão gerou fragmentos de luz que caíram da tocha e caíram sobre a escuridão que avançava pelo chão. Foi uma batalha virtual espetacular que não poderia ser igualada por cenas de ação baratas. Eu tinha certeza de que os gráficos 4D eram realistas o suficiente para fazer Bahamut chorar, e isso ficou provado pelo fato de ele nem se mexer. Ele olhava atônito para a cena. Belial, isso não parece uma luta ridícula, parece? Não é, seu anjo nojento. Os humanos naturalmente têm medo do desconhecido. É verdade que esse humano chamado Bahamut transcendeu, mas no fim das contas, ele ainda é humano. Se ele for um humano digno de estar no mesmo nível que nós, não veria isso como uma piada. Quem está em um nível mais alto não espera esse tipo de piada, então você tem certeza de que isso parece convincente? Eu garanto, se eu fosse comparar Bahamut a um homem das cavernas que acabou de presenciar algo novo, seria um pouco demais, mas ele realmente parecia assim. A semente do mal vai florescer. A destruição do continente começa hoje. Neste lugar. Você acha que eu vou deixar isso acontecer? Gaguejei. Lute o quanto quiser. Você não passa de um anjo que se abandonou pelo continente. Simplesmente hilário. É hilário.
Um anjo está realmente tentando proteger um humano com a semente do demônio. Ah, ele até tem medo de você se machucar. Não há nada mais divertido do que isso. Estamos em sintonia. Lute o quanto quiser, mas já é tarde demais. Eu consigo ver, seu anjo fraco. A semente do demônio já está te corroendo. Isso não é. Isso não é verdade, Sr. Bahamut. Gritei. Uma cortina de escuridão se manifestou como se provasse que o Senhor Demônio estava certo. Bahamut parecia receoso com a situação atual. Notei que ele não tinha se mexido nem um centímetro, e era compreensível. Ele era o único que não sentia nada, pois a semente do mal crescendo dentro do corpo dele só me afetava. Ele se encolheu com a cena intensa, e seu leve movimento me afetou imediatamente. Você se mexeu. Você simplesmente se assustou. Então, isso vai quebrar uma das minhas asas, droga. Estou morrendo por causa da energia demoníaca que você está liberando. Uma onda de energia explodiu de Bahamut, quebrando uma das minhas asas restantes. Aí! Eu gritei. Ah! Que visão lamentável, seu anjo tolo. Não consigo entender. Por mais que eu pense nisso, você é um tolo que eu realmente não consigo entender. Eu precisava mostrar para ele uma batalha aérea também. Eu tinha asas, então seria uma boa ideia mostrar para ele minhas habilidades de voo sofisticadas. Droga. Infelizmente, isso não estava indo do meu jeito. Enquanto tentava desviar das garras das trevas, bati as asas do jeito errado, o que acabou me fazendo cair no chão. O que me confortou foi o fato de que a cena parecia bem boa e natural. Imagem, era natural, foi natural. Eu parecia tão miserável que acabei criando uma cena legal. Levantei e cambaleei. Minhas lesões eram tão graves que parecia que deveria estar em coma agora, mas me forcei a ficar de pé. Eu tremia como um álamo, e tudo porque eu também estava com medo. Meu oponente era um senhor demônio, e havia uma enorme diferença entre nosso poder. Eu podia lutar o quanto quisesse, mas a distância entre nossos poderes não diminuiria nem um pouco. A tocha sagrada estava se apagando, e o espelho da deusa lentamente perdendo seu poder. Apesar disso, o anjo, que amavam os humanos e o continente se levantaram. Corre, Padre Lake Yong. Eu estou bem. Bahamut gaguejou. Não estou te ouvindo. Pai. Por favor, corra, repetiu. Não tem como eu fugir. Não se preocupe, Sr. Bahamut. Eu vou te proteger, disse a ele. Revelei um sorriso fraco. Você não precisa fazer isso por mim. Se a semente do mal dentro de mim está realmente criando raízes, não. A semente do mal ainda não te corroeu. Com certeza. Eu interrompi. Bahamut era um homem assustador e imponente, mas se encolhia diante da ideia de ser corrompido. Era compreensível, já que ele não sabia nada além de ser o servo leal de Lúcifer. Ele era o herói destemido do continente, a espada mais forte de Lúcifer e um pilar do continente, mas tinha medo de se corromper. Ele não expressava esse medo, mas não conseguia esconder o olhar cheio de ansiedade de mim. Ele estava preocupado em abandonar sua deusa e com medo de ser amaldiçoado. É por isso que a lavagem cerebral era tão assustadora quando feita desde jovem. Houve um longo silêncio. Será que ele achava que meu comentário sobre como a semente do mal ainda não estava corroendo ele era nada mais que palavras de conforto? Seria porque ele não podia mais me ver me machucar, ou poderia ser porque sentia que se permitir ser devorado pela escuridão garantiria que eu não sentiria mais dor. Você deveria dizer algo para o herói que está perdendo a esperança, é isso. Quebrei o silêncio, dizendo, isso não é do seu jeito, Templário Bahamut. Isso não é do seu jeito. Você sempre foi confiante. A pessoa que eu estive observando esse tempo todo foi um pouco mais corajosa. Forte. E determinado. Eu disse. Tenho te observado, eu disse a ele. Dos céus. Eu assisti. Sua história. Você é a espada de Lúcifer, o pilar do continente, um guardião e o herói com uma tonelada de responsabilidades sobre seus ombros. Eu estive te observando, e você? Você sempre foi um farol de luz nesta terra. Você passou por muitas provações e dificuldades, mas no fim, provou que a luz de Lúcifer é justa, disse. Pai. Desculpe por não ter contado antes, Sr. Bahamut. Me desculpe mesmo. Não consegui mostrar esse lado antes. Desculpe por não ter percebido antes, acrescentei. Eu acredito que você será capaz de suprimir a semente do demônio, e ser melhor do que ninguém que você não vai se render ao poder demoníaco, disse. Eu me preparei para chorar.
Eu sei que você também pode superar isso. Tenho certeza de que você poderá provar mais uma vez que a luz é justa, disse. Por quê? Você. Porque eu tenho tanta fé em você, você pergunta. Não havia motivo algum, e talvez fosse simplesmente porque eu só queria acreditar. Eu tinha certeza de que Bahamut queria uma resposta clara, mas não conseguia lembrar o roteiro aqui, então simplesmente sorri para ele. Às vezes, um sorriso pode expressar mais mensagens do que 1000 palavras. Droga. Você me assustou. Bahamut estava chorando. Bahamut começou a lutar contra a semente desconhecida do mal dentro dele. Talvez ele achasse que poderia encontrar uma forma de revidar. Será que ele achava que a luz que restava dentro dele poderia lutar contra a semente do demônio? Será que ele realmente poderia canalizar o imenso poder sagrado dentro de si para destruir a semente do demônio? Era tão absurdo que quase dei risada ao vê-lo. Obviamente, a escuridão ainda estava lá. Seus olhos vermelhos, rosto miserável e músculos que pareciam prestes a explodir não ajudavam em nada. Parece que você terminou com essa peça absurda. Espera, você ainda não terminou? Que engraçado. Você realmente acha que pode reagir? Um mero humano. Você não passa de um humano. Como ousa resistir à semente do demônio, seu? O resultado é óbvio, e você sabe disso melhor do que ninguém, anjo do sacrifício. A luz dele não vai se apagar, eu disse. É inútil. Não vou deixar isso acontecer, disse. Isso não pode ser. Esse tom deixa claro que você está atuando, é uma parte importante. Eu só estava tentando enfatizar minha entrega, é verdade. Eu respeito isso. Templário Bahamut. Não, Senhor Bahamut, eu disse. Pai, eu acredito. Você poderá vencer a semente do mal, eu disse a ele. Foi uma frase que usei também em Dractaris. Mas agora não é hora, acrescentei. Tem sido. Parei. Tem sido. Muito divertido, continuei. Zoou hoje. E foi quando ouvi uma voz familiar. Uma missão forçada de nível mítico foi ativada. Não faça isso. Por favor. Eu imploro. Por favor. Não faça isso. 01, uma missão forçada de nível mítico foi ativada. Volte aqui. Por favor. Por favor. 01,1. Ponto de vista de Lake Only Regressor Instruction capítulo 992. O fim da reunião social. 3. O que é isso? Uma missão forçada de nível mítico foi ativada. Por favor, não faça isso. Por favor. 01, quem é esse? Uma missão forçada de nível mítico foi ativada. Por favor, volte. 01, quem diabos mandou isso? Claro, eu tinha um palpite sobre quem estava me enviando essas missões, já que apenas um punhado de pessoas era capaz de enviar missões assim. Não podia ser São Antano, e claramente não era Lúcifer. Eu estava convencido de que era alguém do futuro, mas não conseguia entender como poderia enviar essa missão para mim. Era impossível entregar uma missão a alguém em outra época. Essa foi a razão pela qual fui forçado a usar itens para enviar uma mensagem para Jin Cheong. Apesar disso, as forças de missão foram incessantes. Uma missão forçada de nível mítico foi ativada. Não é onde você deveria estar, Sr. Kyong. 01, provavelmente era Kim, seja lá qual fosse o nome dele. Eu não conseguia lembrar o nome dele, mas sabia que ele era o espadachim do pôr do sol que mentia diariamente. Estávamos desconectados um do outro, mas essa era a única explicação aqui. Nossas almas já estiveram conectadas, então ele teve que encontrar um método para me contatar, ou uma variável que eu não conseguia entender apareceu. Ele se lembra de mim agora. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo ali, mas sentia algo entrando como uma maré. Já senti isso antes, e foi muito parecido com a vez em que ele tentou consertar nosso vínculo quebrado. Ele atravessou a parede e me envolveu. Então, senti uma dor ardente no olho. Eu não conseguia parar de sorrir com a sensação. Não era código Morse nem nada, mas uma luz piscou no meu olho como se estivesse me enviando uma mensagem. Era como se a dor ardente estivesse me dizendo a situação atual deles. Eu não conseguia ver com meus próprios olhos, mas meu olho provavelmente estava mudando de cor da minha cor original para preta enquanto emitia uma luz radiante como se fosse uma lâmpada piscando. Ao contrário de mim, Bahamut parecia furioso, o que foi surpreendente. Esse desgraçado. É sério. Bahamut resistia desesperadamente à semente do demônio, então provavelmente achava que meu olho dourado, que era símbolo da minha santidade,
Estava desaparecendo sob a influência da semente do demônio. Ah! Bahamut rugiu o mais alto que pôde enquanto liberava seu poder sagrado. Não é por sua causa, então pare de exagerar. Pare de ter esperança e aceite o final dessa história. Ah! Não, isso não é por sua causa. Eu até disse a ele, foi divertido, mas ele não estava ouvindo. Fiquei meio envergonhado porque estávamos quase chegando ao fim. Não houve términos perfeitos, mas esse clima estava perto de ser o término perfeito. Ah! Você é tão barulhento. Claro, eu não podia deixar ele continuar gritando assim, pois quanto mais alto ele gritasse, mais feridas apareciam por toda a minha parte. Lanças negras e afiadas passaram por mim, cheirando um assobio enquanto cortavam o ar. Havia sangue por toda parte, e o cara que gritava finalmente percebeu que o que estava fazendo não passava de um chilique sem sentido. Quanto mais ele lutava, mais ferimentos eu sofria. Ah! Ah! Bahamut ofegou em desespero, mas o anjo do sacrifício não parou de se mover. Achei muito estranho ainda conseguir me mover, mas arrastei meu ferido e usei o espelho de luz para iluminar a escuridão. Era uma visão tão divina e sagrada. Era tão bonito que deixaria praticamente qualquer um sem palavras ao vê-lo. A forma como eu caminhava pelo caminho esburacado enquanto derrotava a escuridão provavelmente lembraria qualquer um de um ritual sagrado. O que você pensa que está fazendo? Anjo do sacrifício. Ah! Ah! A dor vai te seguir. Todo mundo que te valoriza vai esquecer de você, e você eventualmente ficará sozinho. Esse seu recipiente. O anjo que protege a luz desde tempos imemoriais logo cumprimentará seus últimos momentos, e tudo isso por causa da semente do mal dentro de você. Ele explicou gentilmente a Bahamut, que não sabia do cenário da história. A atuação dele era tão natural que Bahamut logo descobriria em que situação estávamos. Uma missão forçada de nível mítico foi ativada. A culpa é toda minha. Por favor, pare. Por favor, não abandone este lugar. 01, não vou te abandonar. Uma missão forçada de nível mítico foi ativada. Não deixe tudo para trás. Todos estão esperando por você, Sr. Kyong. Todo mundo está. Você não disse que já tinha acabado. Você não disse que carregaríamos todos os fardos juntos. Você disse que podemos superar todas as dificuldades enquanto estivermos juntos. 01, ele fala muito. Caminhei sem parar, e vi a donzela de ferro no final da rua que a tocha sagrada mal conseguia iluminar. Eu não gostava de estar sozinho no escuro, mas tudo mudaria no momento em que eu entrasse. O anjo, que voluntariamente quebrou suas próprias asas pelo continente, logo entraria naquela donzela de ferro. Eu esperava que eles tivessem melhorado o interior e deixado confortável para mim, pelo menos. Tudo bem, vou reconhecer esse seu coração justo. Mas não pense que as coisas vão dar certo. Não pense que vou ficar parado vendo você lutar. A semente do mal vai florescer, e no fim, haverá sangue e destruição por todo o continente. As chamas negras como o breu da praga desceram. Então abri minhas asas restantes para me proteger antes de continuar minha caminhada em direção à donzela de ferro. Houve um chiado, mas meu olhar permaneceu firme. Eu estava indo devagar, dando um passo de cada vez, mas meus pés deixavam pegadas pesadas e leves. Eu sou meio assim, quem seja lá o que for. O herói do continente. Nunca tinha enfrentado um demônio assim. Vamos ver se você aguenta isso. Eu parecia santo, mas o anjo do sacrifício tinha um limite. Como aqueles filmes clichês, logo cheguei aos meus limites. No entanto, era típico do herói altruísta mover seu corpo de carne apenas com sua força de vontade. Uma cortina de escuridão permeava todo o espaço, e havia pequenas explosões por todas as minhas asas numa tentativa de me empurrar para trás. Mas os ataques só iriam quebrar meu corpo de carne, não meu espírito. Abandonei as asas que não podiam mais se mover e avancei cobrindo o rosto com as duas mãos. Nesse momento, havia uma fala que eu precisava dizer. E também era o momento perfeito para tocar a música de fundo. Como? Como você ainda consegue se mexer? Como? Porque eu ainda conseguia me mudar. A resposta era óbvia. Uma missão forçada de nível mítico foi ativada. Não se sacrifique. Por favor. Não tente abandonar tudo e ir embora. 01, Elk. A luz nunca perde, eu disse. Uma missão forçada de nível mítico foi ativada. Não vou esquecer. Eu nunca mais vou esquecer. Então, não faça isso. Não haja como se nada disso tivesse acontecido. Tenho certeza de que podemos superar isso juntos desta vez também, como sempre.
Para de me interromper. Estou perdendo o foco. Essa é uma parte importante. Não tem como você continuar se movendo só por causa disso. Isso não pode ser. Isso é impossível. A atuação de Belial foi ótima. Realmente ótima. Ele falou essa frase clichê perfeitamente. Você. Eu disse. Você sabe disso, não sabe? Monarca das mentiras e instigações. Senhor demônio das pragas. Quando os humanos estão protegendo algo precioso para eles. Eles se tornam mais forte, expliquei. Besteira. Eu vi. Eu sempre os observava. Com meus próprios olhos. Eles são fracos. Às vezes egoístas, e cometem muitos erros. Mas para proteger as coisas que são preciosas para eles, eles superam a dor e tristeza por me manter firme, acrescentei. Não me faça rir. Isso é absurdo. Eu sempre os observei. Eu já vi de tudo. Da lateral. Agora entendi. Quão corajoso. Que incrível. E como são corajosos. Eles são bem mais fortes. E mais bonita do que você imagina, continuei. Eu não tenho esse tipo de coragem. Eu corri e me escondi. Mas agora sou diferente, disse. Arg. Como você ousa? Talvez. Cheguei mais perto deles. Talvez eu. Pode dar um passo à frente também. Eu disse. Realmente. Foi lamentável que houvesse apenas uma pessoa na plateia. Sim, foi meio brega, mas como diretor, meu plano nunca falharia. Havia um motivo pelo qual os clichês sempre eram eficazes. Considerando o estado atual das coisas, esta foi uma obra-prima que merecia ser para sempre conhecida como Goat. Bahamut chorava, furioso com sua incompetência. Ele era grato pela minha devoção e temia a semente do demônio dentro dele. Apesar de seu porte grande, o herói Bahamut lançou um olhar preocupado para mim. Tinha certeza de que ele nunca tinha se sentido tão impotente antes. Ele não. Sim. Pai. Bahamut gritou. Nos despedimos antes, para não ter uma segunda despedida. Não havia nada mais lamentável do que olhar para trás. Uma missão forçada de nível mítico foi ativada. Sr. Kyeon, por favor. Agora que penso bem. Eu quero tomar uma xícara de café. Esqueci de incluir café na minha agenda. Eu devia ter bebido uma xícara. Antes de partir, uma missão forçada de nível mítico foi ativada. Por favor. Por favor. Não vá embora. Alguém disse e segurou minha mão. Merda. Será que Belial estava só observando até chegar? Olhei para trás instintivamente e volte para onde estão a senhorita Aya e o senhor Deokegu. Vamos voltar. Para onde fica a guilda azul? Sugeriu. Fazia muito tempo que eu não via aquele rosto. Regressor Instruction capítulo 993, o fim da reunião social, 4. Por que ele está aqui? Tudo aconteceu num piscar de olhos. Foi tão repentino que entrei em um estado de transe. Achei que estava vendo coisas, então esfreguei os olhos e olhei para ele de novo, mas nada mudou. Quem seja lá o que for estava me olhando enquanto chorava. Provavelmente ele ficou de coração partido com aparência tão miserável. Disse a mim mesmo que precisava dizer algo, mas esse bêbado apareceu tão de repente que eu não fazia ideia de como reagir. Se eu disser, quem é você? Se eu fosse dizer isso, o clima pioraria. Era um cartão que eu poderia usar algum dia, mas não era o momento certo para usá-lo. Isso não fazia parte do plano. A intrusão de Kim Il-sung era a variável mais improvável de todas as que eu tinha em mente. Houve outro convite. Eu estava convencida de que havia outro convite, mas como ele o encontrou? Esperar. O que nos fez perder a conexão? Como ele recuperou as memórias? Como ele veio parar aqui? O futuro já havia mudado, então era possível que uma fenda tivesse surgido no sistema, já que o futuro ainda não estava definido. Apesar disso, era um fato inegável que o futuro já havia mudado. Caso contrário, meu olho não teria mudado. Ele usou o convite que o Spirit Jelk tinha em mãos. Eu não existia no futuro mudado, então era muito provável que o convite que usei estivesse na bolsa que o Spirit Jelk carregava. Eu precisava entrar primeiro na donzela de ferro antes do ataque a Jelk, então havia coisas que eu ainda não tinha entendido. Quando algo ficava suspeito, tudo ficava suspeito. Também estava preocupado com o fato de que o futuro havia mudado mais rápido do que eu pensava. Mudou antes que eu pudesse entrar na donzela de ferro. A diferença era de poucas horas, mas
Não faz sentido que Kim Il-sung tenha me encontrado tão rápido. Não consegui criar uma teoria decente sobre isso, pois não sabia exatamente o que havia acontecido no futuro, mas podia fazer uma suposição razoável. Se ele me esqueceu de propósito, havia chance de que o grupo de expedição tivesse decidido me esquecer intencionalmente. Eu não sabia como eles fizeram isso, mas eles tinham que decidir mudar o futuro do lado deles. Com isso em mente, fiz várias suposições sobre o que havia acontecido. Primeiro, o grupo da expedição deve ter ficado realmente confuso ao perceber que as suas memórias do Santo da Luz estavam desaparecendo gradualmente. Essa foi só minha primeira suposição, mas eu tinha certeza de que a maioria tentava não me esquecer. Kim Il-sung e Jung-ae provavelmente trouxeram desastre ao grupo de expedição, e era possível que o futuro começasse a mudar naquele momento. Também coincidia com a linha do tempo em que o comandante Jin enviou aquele código Morse. Minha segunda suposição foi que eles decidiram aceitar as mudanças futuras ao pensar em um método que ainda era desconhecido para mim. Infelizmente, a aceitação deles aconteceu antes do que eu planejava. Eu tinha certeza de que poderia perguntar para esse cara de Kim seja lá o que for, mas o herói das sombras também sabia a resposta. O grupo de expedição que trabalhava com a Guilda Azul provavelmente rejeitou a ideia de aceitar o futuro mudado, então eu tinha certeza de que a ideia para isso veio do comandante Jin. Provavelmente ele estava tentando ao máximo não me esquecer. No fim, porém, ele decidiu aceitar as mudanças primeiro, em vez de esperar que elas chegassem. Por que ele faria isso? Tudo foi para usar o convite de Gelk para vir aqui na hora certa. Se eles tentassem usar o convite depois que eu já tivesse me tornado Altanos, então esse tal de Kim não teria chegado aqui a tempo, mas essa não foi a única razão da decisão do comandante Jin. Imagem. Provavelmente achava impossível evitar o futuro que já havia mudado, mas era outra história quando se tratava de um futuro que ainda podia ser mudado. Provavelmente acreditava que poderia evitar ser afetado pelas mudanças. Aconteceu primeiro dentro da masmorra, então só os membros que faziam parte do grupo de expedição na época poderiam ter aceitado as mudanças antes que qualquer outra pessoa pudesse fazê-lo. O futuro dentro da masmorra havia mudado, mas o futuro fora da masmorra permaneceu o mesmo. O motivo pelo qual o herói das sombras incentivou esses membros a aceitarem as mudanças foi que ele queria depender das pessoas fora da masmorra. Eu frequentemente esquecia desse fato, mas a Noona Ji está controlando uma sucubo. Era uma forma razoável de fazer a Guilda Azul se lembrar de mim. Minha terceira suposição foi que Lei Ji provavelmente entrou no sonho de Kim Il-sung para acordá-lo e fazê-lo usar o convite que Spirit Gelk carregava consigo. Eles devem estar loucos. Não havia garantia de que eles conseguiriam. Provavelmente era a primeira vez que eles experimentavam um fenômeno em que o presente estava mudando por causa do futuro, e também não tinham tempo e pessoal suficientes para pesquisar sobre isso. Eles poderiam usar o mundo Dunmi, mas não havia garantia de que o Dunmi World apresentasse os mesmos resultados da realidade. Mesmo a menor variável durante o processo pode fazer com que elas se percam em outras dimensões. Eles poderiam facilmente se encontrar presos em uma dimensão completamente desconhecida, e seriam forçados a vagar por essa dimensão por toda a eternidade. Aqueles malucos. Eu estava falando do Jin Cheong, já que ele foi definitivamente quem fez essa sugestão, mas as pessoas que aceitaram a sugestão também eram loucas. Jung-ae poderia ter sido despedaçada pelo trabalho que teve que fazer, tudo por causa da suposição de Jin Cheong. Kim Il-sung, você. Parei. Eu. Quer se tornar um regressor, disse Kim Il-sung. Quero me tornar um regressor. Eu não quero um futuro em que eu não seja o regressor, disse Kim Il-sung. Eu tenho que me tornar o regressor, Kim Il-sung exigiu. Sério? Aí você pode adicionar ser um regressor ao seu plano. Todos estão esperando. Eles estão esperando você voltar, Sr. Kyeong, disse Kim Il-sung. Finalmente soube como estava recebendo mensagens do futuro. Não era do futuro. Ele me mandava mensagens assim que era convidado para cá. Sr. Kyeong. Você não precisa mais fazer isso, disse Kim Il-sung. Concordo. Se não fosse pelo futuro que eu tinha visto através de Kasuga no Yuno, honestamente eu não teria vindo aqui. Se eu voltar agora, tudo vai estar pronto. Imagem. Havia alguma garantia de que eu não encontraria esse futuro novamente. A obsessão da Guilda Azul em me trazer de volta era louvável. Mas será que poderiam evitar esse futuro? Eu estava pronto. Será que eu havia preparado tudo o que precisava como sacerdote da profecia? Eu estava sinceramente preocupada,
E o motivo de eu ter pensado no plano B foi para me livrar dessa ansiedade. Eu tinha que controlar cada detalhe, e essa era a única forma de fazer isso. Se eu não fosse um controlador louco, não teria vindo aqui. Tentei me mexer, mas não conseguia me mexer de jeito nenhum. Belial. O que você está fazendo? Estou com as mãos cheias. Do que diabos você está falando? Eu realmente preciso resolver isso, você. E foi quando vi algo estranho. Que diabos? O que é isto? O que é isso? Eu era a única que me sentia confortável e confortável. Tudo ao meu redor estava distorcido, e eu podia ouvir rangidos por toda parte. A mania de Kim Il-sung permeava tudo ao redor, e até os efeitos visuais virtuais completamente escuros estavam sendo suprimidos. Eu podia ver que Belial estava se preparando para partir, e provavelmente porque ele acreditava que não conseguiria lidar com o que viria a seguir. Fazia sentido, já que ele não estava ali em sua forma completa, afinal. Enquanto isso, os olhos de Bahamut estavam arregalados como pratos enquanto ele me encarava. Ele também sentia que estava sendo suprimido. Ele vai ficar mais forte no futuro. Bahamut era apenas um personagem 4 estrelas, então não conseguiria vencer o Kim Il-sung de 7 estrelas. Eu já sentia que ele instintivamente tinha medo de Kim Il-sung. Quem é você? Bahamut gaguejou. A reação dele fez a batalha 4D que aconteceu agora parece que não foi nada. Ele estava coberto de suor, e seu medo não era diferente do medo de saber que a semente do demônio estava dentro dele. Ele realmente tinha medo de Kim Il-sung. Um ar hostil permeava o salão, e a pressão aumentava. Bahamut tinha medo de que sua cabeça se soltasse dos ombros se ele se mexesse nem que fosse um pouco. Ele sempre foi um predador, mas de repente virou a presa, então não fazia ideia do que fazer. O demônio do poente. Kim Il-sung provavelmente parecia assim aos olhos de Bahamut. Que diabos? Diabos você está? Bahamut perguntou. Eu perguntei o que você é. Bahamut gritou. E solta. Do sacerdote da profecia. O caso. Demônio. Bahamut murmurou. Senhor Kyong. Kim Il-sung disse. Vê você. Monstro. Bahamut murmurou. Eu precisava dizer algo. Não mate, eu disse. Não mate Bahamut. Ele é o herói desta era, e é o escudo que o continente precisa até que ele fique estável. Vou sair agora. Espera, Belial. Se você fizer isso, você violou o contrato primeiro. Ele é. Não faz parte do contrato. De qualquer maneira. Eu me diverti. Você, como presente de despedida, vou deixar essa fumaça negra ameaçadora aqui. No entanto, logo vai desaparecer, o futuro. O futuro vai mudar. Se você matá-lo. Parei. Solte ele. Bahamut gritou. No fim, Bahamut se levantou. No entanto, ele foi lançado com um estrondo e bateu contra uma parede. Droga, como ele fez isso? Eu não consegui fazer nada. Vamos voltar, disse Kim Il-sung. Kim Il-sung passou de robô do desculpa para o robô do vamos voltar. O quê? Que droga? E você? Seu monstro. Bahamut gritou enquanto se levantava com terra toda suja. Fico imaginando como isso vai acabar. O monarca das mentiras e da instigação tornou-se um espectador. Ele não é um inimigo, templário. Bahamut, disse Altanos, avançando. Olhei para ela, pois suas palavras eram simplesmente absurdas. Olhei para Kim Il-sung, e ele pareceu aliviado ao ver Altanos. Vocês dois. Vocês dois. Conheci. Você conheceu Altanos. Antes de vir para cá. Percebi que perdi meu direito de tomar uma decisão no momento em que Kim Il-sung chegou aqui. Quero agradecer pelas coisas que você fez. E estamos tentando fazer isso vindo para este lugar caindo aos pedaços, disse Altanos. A atmosfera mudou instantaneamente. Gostaria de agradecer, pai. Você. Ter. Não faço ideia do quanto fiquei emocionado. Não sei explicar, mas... Altanos parou. Sua voz determinada soou alta e clara enquanto continuava. No entanto, o templo subterrâneo é onde devo estar. Eu devo ser responsável por isso, e devo proteger este lugar. A destruição do continente é algo que devo suportar, não cabe a um estranho resistir. Também é meu trabalho me sacrificar pelo continente, continuou Altanos. Benigoa. Eu disse. Nossos olhos se encontraram. Foi breve, mas senti algo indescritível. Essa breve reunião social terminou, então. Altanos parou. HMM. Tenha cuidado no caminho de volta. Disse Altanos.
Ela colocou as mãos na barriga e fez uma reverência. Quis estender a mão em direção a ela, mas sua aparência lembrava a deusa nobre e santa que eu tinha em mente. Então, tudo o que eu podia fazer era encará-la. Vamos nos encontrar de novo, pai. Num futuro distante, disse Altanus. Fechei os olhos. Regressor Instruction capítulo 994. Você colhe o que semeia. Quando abri os olhos, vi algumas pessoas que ficaram felizes em me ver. É o padre Lake Yeong. O padre Lake Yeong voltou. A operação é um sucesso. Ah, é um sucesso. Entre em contato com a sede. Diga ao comandante que tudo correu como planejado. Você está bem? Vou checar seu estado. Instintivamente olhei ao redor. A maioria dos sacerdotes rezava chorando, os mercenários vibravam enquanto se abraçavam, e os membros da expedição batiam palmas. Eu estava fora de si porque eles eram muito barulhentos, mas pude ver claramente que os membros da Guilda Azul não estavam ali. Eu nem consegui ver Kim Il-sung. Olhei ao redor novamente e percebi que tinha retornado ao local onde usei o convite pela primeira vez. Kim Il-sung usou o convite em outro local, então entendo por que ele não estava aqui. Ele ordenou que as forças de reserva ficassem de prontidão aqui caso eu volte. Embora eu estivesse confuso, por algum motivo eu tremia. Meu corpo não estava se comportando normalmente, e as lágrimas não paravam de escorrer pelo meu rosto. Um sentimento desconhecido tomou conta de mim. Não fazia sentido, mas preciso me acalmar. No fim, meu plano de me tornar Altanus falhou. Meu corpo ficou aliviado que acabou assim. Consegui me manter seguro, mas senti um alívio estranhamente desagradável. Não pode ser isso. Isso é raiva, droga. Se isso não fosse raiva, era um efeito colateral de atravessar espaço e tempo. Isso deve ser um fardo tanto para o corpo quanto para a mente. Fiquei no passado por muito tempo, então era natural que eu sofresse danos mentais. Em outras palavras, não era estranho que eu não conseguisse pensar direito. Padre Lake Yeong, você está bem? Este lugar. Por que estou aqui? Perguntei. Acho que o plano do comandante Jin funcionou. Que plano? Perguntei. Desculpe não poder contar os detalhes. A única ordem que recebemos foi para ficar de prontidão aqui. Sim, claro que você não saberia. Enfim, vamos te levar para um cofre. Não, vou indo agora, interrompi. O quê? Mas. O grupo de expedição. Eu disse ponto seu. Era muito provável que o código Morse no meio de tudo isso também fosse um blefe. Provavelmente esse era o mínimo esforço que ele precisava fazer para poder estar no controle. Jin Cheong, seu desgraçado. Murmurei. Não deixe isso te afetar. Ele ficaria feliz em me ver agitado. Sinceramente, fui traído, então ele provavelmente ia me provocar. Enquanto eu tentava me acalmar um pouco, chegou uma mensagem. Parece que você votou, no fim. Você votou, Lake Yeong. Você achou que as coisas iam dar certo para você? Você realmente achou que poderia me derrotar? Maluco. Eu estava disposto a me sacrificar pelos meus companheiros enquanto executava aquele plano ridículo de me tornar Altanus. Aos olhos dele, tinha que ser uma manobra desesperada do meu lado para vencer o jogo. Eu quero ganhar o jogo, mas você realmente acha que vou passar por tudo isso só para ganhar? Quem seria louco o suficiente para fazer isso? Como? Foi você que fez isso? Vai saber. Como eu fiz isso? Você parece curioso. Você realmente não consegue pensar em nada. O que devo fazer? Devo te dar uma dica. Tive uma ideia porque já tinha pensado em muitas possibilidades antes, mas meu orgulho se machucaria se eu pedisse confirmação dele. Também tive medo de falar com confiança, pois era possível que eu tivesse a resposta errada o tempo todo. Eu nem consegui imaginar o quanto ele ficaria feliz se minha suposição estivesse errada. Você vai descobrir quando olhar os registros das invasões nas masmorras depois. Como esta é a época em que deixamos registros de vídeo, é a melhor forma de você obter respostas. Você deve estar com a cabeça nas nuvens para falar assim. Mas tenho uma ideia. Sinceramente, não estou tão curioso assim. E perguntei porque tudo tem um processo, e você também poderia ter cometido um erro. É sua especialidade estragar as coisas enquanto tenta resolver. Você fala muito mesmo. O que você saberia quando não viu nada? Sobre aquele espaço-tempo distorcido, e como controlá-lo. Você pode ter adivinhado corretamente, mas isso não muda o fato de que sua natureza permanece inalterada. Basicamente, você não sabe de nada.
Você parece mais confiante do que eu pensava. Você disse que não gostava do meu método, mas usou muito bem. Ah, ah, ah. Você está falando do código HMM. Ficou pensando. Seria um blefe. Há muito para explicar. É verdade que eu estava em situações perigosas, mas... O que você acha? Ah, você está curioso. Você deve ser. Estou realmente curioso. Quem diria que você seria do tipo que ficaria tão curioso? Seu desgraçado. Eu gritei. Ah, eu realmente queria matar aquele desgraçado. Naturalmente, comecei a conversar com a Lei Ji. Nona, tenho algo que quero te perguntar. Você poderia compartilhar o trabalho que você fez com Jin Cheong? Não tenho nada para discutir com você agora. Entro em contato depois. Nona, como você pôde? Cala a boca. Merda. Me entretenha mais, Lei Kyong. Ah, seu desgraçado. Eu gritei. Ah, seu desgraçado. Seu imitador imundo. Gritei. Pai. Lei Kyong. Vá embora, droga. Eu gritei. Eu não consideraria isso exatamente um desabafo, mas logo depois que me levantei, peguei uma espada e comecei a bater em coisas. Eu ouvi clank, clank em vez de cabruon, cabruon. Minhas mãos doíam, mas minhas ações me ajudaram a me acalmar. Você não está descontando sua raiva em ninguém, está? Ah. Uou. Esse. Se falhar desta vez, irritado. Parece que você está bravo. Não, eu não sou. Ah. Bem. Não sei o que dizer. Traço. Obrigado, comandante. Sinceramente, achei que tinha acabado. Traço. A resposta dele não chegou imediatamente. O quê? Obrigado. Obrigado. Muito. O que você está aprontando agora? Não é nada disso. Estou te contando isso porque sou muito grata. Traço. Traço. Estou ocupado. Então vamos conversar depois. Eu tinha quase certeza de que Jin Cheong nunca tinha recebido amor de alguém, pois ele era do tipo que ficava chocado sempre que as pessoas eram legais com ele. Com licença. Pai. Lei Kyong. Decidi sorrir radiante. Sim. Está acontecendo algo? Perguntei. Não. Não é nada. Você pode me dizer o status atual da invasão? Eu pedi. É-se claro. É seguro assumir que o plano B foi executado? Havia muitas coisas que eu precisava resolver sobre o grupo de expedição. Não, eu tinha muitas coisas com que me preocupar. O que vai acontecer no final? O plano B acabou falhando. Tinha que ter acontecido um pouco antes, mas Altanus provavelmente entrou na donzela de ferro e vigiou tudo. O Benigoa que eu conhecia ainda existia, e o futuro que Kazugano Yuno tinha visto ainda não havia acontecido. É a maneira mais perfeita de diminuir o número de variáveis. A maneira mais segura de evitar encarar o futuro que Kazugano Yuno viu era acabar. Aquele maldito e malvado invocador demoníaco trouxe perigo ao continente, mas eu não tinha tempo para ressenti-lo ou olhar para trás. Eu falhei, mas... Não é como se eu não tivesse feito nada, eu disse. Eu havia criado um quadro incompleto. Se isso desse certo, seria melhor do que o plano B. Pelo menos eu podia garantir que meus bebês não me esquecessem. Sem perceber, olhei no espelho e vi que meu olho dourado não havia perdido a luz. Diga para Kim Il-sung não vir aqui, ordenei. O quê? Mas, diga a ele, interrompi. Sim, senhor. Comecei a me afastar. Eu fiz alguma coisa. Padre Lei Kyong. Eu via claramente o que precisava fazer naquele momento. Eu precisava colher a semente que havia semeado há muito tempo. Me afastei das pessoas que tentavam me agarrar e fugi. Padre Lei Kyong. Droga. Peguei ele. Ignorei os gritos deles e corri o mais rápido que pude. Logo, eu estava chegando ao meu destino. O quê? Mas, droga. Mover. Movam-se enquanto protegem o Padre Lei Kyong. É hora de receber minha recompensa. O que diabos eu devo fazer? Droga. Acabou. Murmurei. Você precisa descansar, Padre Lei Kyong. Por favor. Se eu acabar no quarto sem janelas, tudo será em vão. Pareciam preocupados que eu pudesse me machucar com as mãos sujas deles, então não conseguiram me impedir de jeito nenhum. Eles estavam ocupados me protegendo e pareciam preocupados com a forma como iriam relatar isso aos superiores. No entanto, eu não era quem seria punido por isso, então não me importava nem um pouco. Isso também é bom para vocês. Eu estava ficando sem fôlego, mas me senti animado ao ver um verso familiar. Yungnin.
Park Dae-ok-gu disse. Você é. Ah ah. Ah ah. O sacerdote da profecia voltou. Elk. Padre Dractaris. Eu solucei. O sacerdote da profecia retornou. Elk. Repeti. E então, o padre da profecia. Elk. O padre da profecia. Elk. Eluok. Nossa cena de reunião veio à minha cabeça. Tenho medo de te ver morrer, o padre da profecia. Elk. Elk. Estou com medo. Meu precioso. Meu extremamente precioso. Eu sei melhor do que ninguém que você não deveria morrer aqui. No futuro distante. Em um futuro muito distante, você fará algo grandioso, padre. Não posso te contar os detalhes, mas você salvará este templo subterrâneo. E São Antano. Você fará coisas maiores do que estabilizar este lugar agora. Nossas preciosas memórias. Confio que você cumprirá sua promessa e será o único raio de luz que brilha na escuridão. Não importa as dificuldades que surgissem. Mesmo que haja uma situação que você não aguente, precisa dar o seu melhor, mas hoje não é sua hora de morrer. Essas eram palavras que eu não podia contar a mais ninguém. Jure pelo nome da Lady Lucifer que até eles te encontrarem, mesmo que não seja eu. Estou falando das pessoas que realmente amam Lady Lucifer, das pessoas que querem reformar o templo subterrâneo, das pessoas abençoadas pelo Deus e daqueles que foram escolhidos pela luz. Jure pelo nome da Lady Lucifer que até que eles apareçam diante de você. Você precisa sobreviver e esperar. Tenha paciência até que eles apareçam diante de você. Tenha paciência pelo bem da esperança que um dia virá. Jure que vai viver. Pelo bem daquele dia. Foi curto, mas uma conexão bela e preciosa. Me prometa. O espírito da masmorra desmoronou, e ele beijou meus pés. Estive esperando. Para você. Para o dia da sua chegada. Tenho vivido e suportado dificuldades repetidas vezes. Regressor Instruction capítulo 995. Você colhe o que semeia. 2. Olha esse cara desistindo tão rápido. Foi uma cena magnífica. Olha esse. Você está vendo isso? Este é o resultado. Pai. Dractaris. Murmurei. Não havia cena que me deixasse mais feliz do que essa. Descrevê-la como justa e santa não era suficiente para descrever a cena. Para alguns, foi de partir o coração. Para outros, foi um drama emocionante. Para outros, era impressionante o suficiente para fechar o punho. Parecia que cada um reagia à sua maneira, mas seus olhos estavam em mim, o santo do continente que fez esse milagre acontecer. Vi vestígios da batalha sangrenta, e isso me dizia que a batalha nunca havia parado. Ou os membros do partido lutaram contra o padre Dractaris por muito tempo, e os membros que estavam no mesmo grupo que Shai e Park Dae-ok-gu estavam cobertos de feridas. Pareciam exaustos, como se tivessem lutado há vários dias. Os únicos que estavam bem eram os vanguardistas com alta resistência. O jovem sangue Rafael parecia ter durado tanto tempo por ser jovem. Enquanto isso, Sun Yong e Helena, que eram o núcleo da retaguarda, pareciam prestes a perder a consciência a qualquer momento. A Alpes, que tinham se juntado ao grupo para combater habilidades mentais, parecia estar no limite apenas por ficar ali enquanto Shiro estava estendido no chão respirando pesadamente. Eu não me importava nem um pouco com os subordinados de Jin Cheong, mas eles me olhavam com seus rostos desleixados. No começo, ficaram incrédulos, e depois sorriram radiante. Eles também tinham que ficar felizes em me ver. Youngnin. Você voltou. Youngnin. Eu sabia que você ia voltar. Eu simplesmente sabia. Park Dae-ok-gu gritou. Sim, voltei. Querida. Onde você esteve? Shai-ha perguntou. Faz tempo, Eiha Noona. Ah. Obrigada, Elune. Muito obrigada, disse Helena. Faz tempo que não te vejo também, senhorita Helena. Senhor Lei Ki-yong. Ei, Yong. Au. Shiro de repente está cheio de energia. Obviamente, havia pedidos intermináveis de aperto de mão, mas eu estava triste porque não conseguia apertar a mão de cada pessoa. À primeira vista, pude perceber o que estava acontecendo com o grupo de expedição, mesmo estando preso no passado. Eles devem ter continuado a incursão separadamente da força principal. Tinha certeza de que eles estavam cientes do plano maligno do invocador de demônios. Passei pelas pessoas espalhadas no chão enquanto as cumprimentava. Verifiquei os rostos de cada pessoa. Park Dae-ok-gu já estava chorando, e Eiha Noona suspirou como se esperasse por isso. Eles seguiram minhas instruções e despacharam as pessoas que eu recomendava.
Os membros na sala de oração eram pessoas que eu recomendei para enfrentar a missão de nível épico, arcebispo da sala de oração. Eu não conseguia dizer se ele estava sendo empurrado para trás ou se eles estavam sendo empurrados para trás, mas uma batalha feroz durou ali por muito tempo. Honestamente, fiquei meio surpreso com o verdadeiro poder do padre Dractaris. Eu não esperava muito dos outros, mas não conseguia entender como ele conseguiu enfrentar Shaira e Rafael. Se eu não tivesse recomendado sacerdotes talentosos, o grupo de expedição já teria sido derrotado há muito tempo. Era um pensamento que continuava surgindo na minha cabeça, o que tornava essa cena ainda mais significativa. O sacerdote que salvou o grupo do perigo, o santo que fez o chefe se ajoelhar com uma palavra, e o cristal sagrado que purificou os impuros com luz. O mesmo padre falou novamente. Elk. Euk. Padre Dractaris, estive esperando. Para você. Para o dia da sua chegada. Tenho vivido e suportado dificuldades repetidas vezes. Padre Dractaris. Eu disse. Ah. Padre Dractaris, repeti. Por quê? Por quê? Você se tornou assim? Perguntei. Nem mesmo o alto e bonito Dractaris conseguiu evitar a passagem implacável do tempo. Por quê? Você ficou assim? Perguntei. Mesmo quando Bahamut e os Templários buscavam a vida eterna, ele decidiu aceitar a passagem do tempo. Ele já tinha cabelo branco, e eu vi rugas por todo o rosto. Seu bigode branco estava bagunçado e suas costas curvadas, mesmo que ele sempre ficasse ereto como uma vara. Ainda conseguia ver sinais tênues da versão mais jovem dele. No entanto, se eu não estivesse olhando mais de perto para ele, pensaria que estava olhando para outra pessoa. Muito tempo. Muito tempo se passou. Sacerdote da profecia. Ele aceitou a morte e ficou, mesmo que seu corpo de carne não pudesse mais se mover. Por quê? Por que você, Elk, mudou tanto? Perguntei. Não foi pouco tempo, sacerdote da profecia. No entanto, eu nunca perdi a fé de que um dia você vai voltar. Eu sabia que você salvaria o templo subterrâneo, este continente e Lúcifer. Não, eu sabia que você iluminaria o continente. Mas, desculpe, eu estava atrasada, não estava? Era isso que eu queria perguntar, mas eu estava envergonhada, então não podia perguntar isso para ele. Mas, Elk, eu solucei. Mesmo que fosse assim, você mudou tanto, você ainda tem um calor quente. Coração, você não precisa chorar. Sacerdote da profecia. Eu quero agradecer a Lúcifer por me permitir te encontrar assim. Tentei me segurar para não chorar, mas não consegui. O que eu realmente temia não era esse corpo envelhecendo ou perdendo poder. Eu tinha medo de que nunca mais te veria. Elk. Padre Dractaris. Murmurei. Georg. Achei que nunca mais te veria. Me arrependi daquele dia. Tanto. Me escondi naquele quarto pequeno e esperei. Esperei e esperei até que aquele incidente acabasse. Eu tinha tanta vergonha de mim mesma. Você consegue imaginar, Georg, depois de te mandar embora assim? Vivi a vida toda. Minha vida inteira. Arrepender-se. Tanto, eu questionei por que não te impedi. E como eu me escondi quando você disse que eu faria algo grande no futuro. Eu queria me despedaçar e me jogar aos demônios. Por me trancar em um quarto como um covarde. Apesar disso, eu precisava viver. Isso mesmo. Você tinha que viver, minha única esperança. Foram suas palavras. Sobre seu retorno, sacerdote da profecia, foi minha confiança em você. Por favor, não diga mais nada, eu disse. Depois de beijar meu sapato, ele permaneceu de joelhos, e havia arrependimento na voz dele ao falar comigo. Mesmo no passado, Dractaris me respeitava muito, mas ele deve ter me divinizado. Achei que tinha chegado a níveis absurdos, mas, claro, essa não era uma situação comum. É esperado. Um dia, um homem proclamando ser o sacerdote da profecia apareceu de repente, e ele se tornou a luz ao se sacrificar para salvar o templo subterrâneo e o continente. Eu não fazia ideia do que o templo pensava de mim naquela época, mas Dractaris esperava que eu cumprisse minha promessa desde então. Ele confiava em mim, ele gravou minhas palavras em seu coração e esperou que esse dia chegasse. Naturalmente, minha existência cresceu no coração dele. Quanto mais ele esperava, mais exausto ficava, então não teve escolha a não ser depender de mim. Quando estava no limite mental e fisicamente, provavelmente ele se lembrou das minhas últimas palavras. A culpa que sentia por ele me envolvia.
Caramba, isso me deixa feliz. Colhe o que semeia. Eu não cometi erro ao escolhê-lo. Eu sabia que isso ia dar certo. Eu sabia. No entanto, não havia nada que eu pudesse fazer. Depois de fazê-lo se levantar, tudo o que fiz foi abraçá-lo com minhas asas. Padre Dractaris chorou como uma criança. É. Agora está tudo bem, Padre Dractaris, eu disse a ele. Fico pensando no que ele estaria pensando agora. Georg. Eu confiei em você. Eu. Voltei, não voltei? Perguntei. Desculpe, Padre da Profecia. Eu estou realmente. Sinto muito. Não é sua culpa, Padre Dractaris, eu disse. Tudo isso é culpa minha porque estou a faltar. Eu estou realmente. Sinto muito. Por te fazer esperar demais, eu disse. Dractaris murmurou, e as feridas no meu corpo cicatrizaram instantaneamente. Droga, o poder sagrado dele é legal. Seu poder sagrado era extraordinário. Eles são meus padres, eu disse. Disse algo rapidamente e caso tivesse esquecido dos membros da expedição, e eles começaram a receber o poder sagrado também. Fui rude. Dractaris não chorava mais. O padre, que carregava os fardos no coração, caminhava com passos pesados e continuava a conversa. É hora, o dia que estávamos esperando chegou, o dia prometido. O dia do julgamento chegou. Para punir aqueles vilões que venderam suas almas ao demônio, a profecia está aqui para pintar este continente com luz novamente. Chegou o dia de provar que a luz sagrada que contém nossa fé ainda existe neste continente. O dia que o sacerdote da profecia mencionou finalmente chegou. O chão tremia violentamente. Ronco, acorda. O chão tremeu novamente. Ronco, acordem, filhos da luz. Acorde e cumpra a sua missão final. Ronco, use o martelo da deusa contra aqueles que venderam suas almas ao demônio. Ah! Ronco, chegou o dia em que a promessa da luz será cumprida. Chegou a hora. Para realizar nosso desejo tão acarinhado. Uma resposta ao sacrifício que o sacerdote da profecia fez. Chegou a hora de entregar nossas almas e provar nosso valor. Ronco, acordem, filhos da luz. O tempo prometido chegou, o tempo prometido chegou, o tempo prometido chegou. Vamos provar que a luz existe nesta terra, vamos retribuir o sacrifício dele. Suas vozes preencheram a sala de oração, não, espíritos começaram a se reunir do lado de fora da sala de oração também. Vi rostos familiares e desconhecidos. Os sacerdotes levantaram a voz enquanto os cavaleiros circulavam. Isso é enorme, para o sacerdote da profecia. Que diabos você tem feito, Dractaris? Para o sacerdote da profecia. Quanto respeito você tinha por mim? Já fazia 10.000 anos, então estava claro que muitas coisas haviam mudado. Eu estava tremendo. Eu, o filho da luz, que também foi conhecido como sacerdote da profecia, enxuguei silenciosamente minhas lágrimas enquanto sorria, tristemente, diante do milagre que acontecia diante dos meus olhos. Regressor Instruction capítulo 996. Você colhe o que semeia. 3. Vamos viver para sempre até que a luz que desce sobre esta terra seja restaurada. Nossos corpos são recipientes para nossas almas. Eu não acho. Era assim. Um dia, o anjo do sacrifício. Voltarei. Ele vai. Retorne ao templo subterrâneo. Outra vez. Ele vai voltar. Um dia, não importa o que aconteça. É só isso? Perguntei. Não, tem mais nisso. Mas não consigo ler o resto. Está muito danificado. E não é fácil interpretar. Não sei o que te dizer. Acho que este lugar era usado para cerimônias religiosas. Não posso afirmar com certeza. Mas vendo que é um pote de alma, é meio que mudado. Interrompi. Meio que mudou, repeti. Eu não fui o único que senti algo estranho. O mestre da guilda do Cisne Negro, os guardas florestais e até Park Eun-joo, que comandava a equipe de reconhecimento, se sentiam indescritivelmente desconfortáveis. Antes do espaço-tempo estranhamente distorcido, que a sede chamava de fenda do espaço-tempo, tomar conta deste lugar, eu tinha certeza de que. Tenho certeza que este lugar não era assim. Era um easter egg escondido dentro do templo subterrâneo. Só encontramos esse lugar depois de descobrir e correr atrás do Templário Simon. Antes da fenda do espaço-tempo aparecer, eu tinha quase certeza de que havia um enorme altar aqui. Eu não conseguia lembrar direito. Mas itens que pareciam usados para rituais estavam organizados ali, e alguém emitindo luz. Ficava entrando e saindo. É isso que eu lembro deste lugar.
No entanto, de repente mudou. Estava extremamente escuro, não havia luz naquele lugar. Havia um fedor nauseante, manchas vermelhas escuras e esqueletos antigos. Parecia um templo, mas estava em ruínas, o que me dizia que ninguém jamais tinha estado ali há muito tempo. Havia itens espalhados como se aquele lugar fosse um laboratório, e havia livros por toda parte também. Era diferente de qualquer lugar que eu tivesse investigado até então. A única coisa que permanecia intacta era o altar cerimonial no meio. O desconforto indescritível me fez varrer a parede empoeirada com as mãos. E foi então que ouvi uma voz ao meu lado. "O que é isso?" "O quê?" perguntei. "Saiam da frente por um momento", ordenaram. "Ah, ok", eu disse. Eu dei um passo para trás. O mais importante em investigações assim era preservar a cena, então cometi um erro ao varrer a parede com a mão. Droga! Eu não conseguia acreditar que cometi um erro tão novato. Os talentosos patrulheiros do continente haviam se reunido aqui, e as pessoas ali eram todas aventureiras famosas. Isso era especialmente verdadeiro para os Rangers. Essa era uma masmorra rara sem ranking, tornando-a uma das mais raras do continente. Os Rangers eram extremamente valiosos ali, e receberia muitas recompensas devido à natureza do trabalho deles. Assim, os competentes patrulheiros da Guilda do Cisne Negro foram enviados. Droga! Eu era apenas um freelancer que respondeu ao pedido de uma grande guilda para ganhar mais experiência, então esse erro foi realmente devastador. Os mestres de guilda e as pessoas cujos feitos estavam escritos em livros para novatos na masmorra tutorial faziam parte da equipe de expedição. Os Rangers da Guilda Azul não estavam ali por algum motivo, e fiquei aliviado, pois eles não viram que eu cometi uma gafe tão estúpida. Mas, qual é o seu nome? Eu estava parado na frente da Park Yeonjou da Guilda do Cisne Negro. Um erro vai acabar com minha carreira. Meu nome é Jungapsu. Poço. Isso é, de qual guilda você é? Ela me interrompeu. Sou freelancer, respondi. É estranho que um guarda florestal como você seja freelancer, comentou Park Yeonjou. Como é? Perguntei. E foi quando um mago lançou um feitiço na parte da parede atrás de mim. Mais algumas pessoas se reuniram, e parecia que estavam desmontando a parede. Que diabos? Fale com confiança da próxima vez. Suas contribuições refletirão suas recompensas. Obrigada pelo seu esforço, disse Park Yeonjou. O quê? Ah, eu entendo, respondi. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas parecia uma benção disfarçada. Enquanto eu tentava esconder meu sorriso, a porta finalmente se abriu. Todos ficaram em silêncio e começaram a usar gestos com as mãos para se comunicar. Eu podia vê-los sinalizando uns para os outros que poderia haver unidades hostis lá dentro. Aqueles com habilidades de detecção entraram antes de qualquer um. Imagem. Logo depois, o primeiro grupo de vanguardas entrou com os punhos cerrados. Tudo limpo. Havia outro altar dentro. Parecia ser um templo que só podia acomodar 5 pessoas. Ao contrário do templo lá fora, este lugar era bem organizado. Não, estava bem organizado. No entanto, o que mais chamou minha atenção foi o grande mural. "O que é isso?" murmurei. Deve ter feito muito tempo desde que o mural foi feito, mas ele foi bem mantido. Um anjo com um olho dourado e vários pares de asas rezava com as mãos erguidas para o céu. Ele se assemelhava a uma certa pessoa. Tive dificuldade em reconhecê-lo, mas senti que todos chegaram à mesma conclusão que eu. Não era uma descrição exata, mas só havia uma pessoa que alguém pensaria quando se tratava das palavras-chave olho dourado e asas. Virei para a direita e vi outro mural. Um anjo lutando contra um demônio negro como breu. Ele cobriu o rosto com as asas e o braço enquanto caminhava em direção ao demônio negro como breu, e havia um guerreiro ruivo no chão, aparentemente incapacitado. Olhei para a esquerda e vi o guerreiro ruivo rezando para o anjo de asas. Este é o primeiro mural. Acho que as imagens começam da esquerda para a direita, eu disse. Provavelmente este é um altar para aquele anjo, sugeriu Park Yeonjou. Também parece uma pista para limpar a masmorra. Há algumas coisas um pouco intrigantes, mas existe a chance de estarmos perto de descobrir um chefe escondido como o Spirigeok, disse. Vamos ter que investigar mais. Primeiro, vamos verificar se há outros dispositivos instalados aqui, ordenou Park Yeonjou. Ok, voltei a olhar novamente e vi outro demônio no mesmo mural que mostrava a luta entre o anjo e o demônio negro como breu. O demônio era laranja e diferente do demônio negro como breu. Ao contrário do demônio negro como breu, que era retratado como um demônio de grande porte, o demônio laranja não era tão grande assim.
Eles tinham um grande chifre e várias asas de morcego. Ele era um demônio com aparência atípica, e estava lutando contra o demônio negro por algum motivo. Enquanto isso, o anjo tremia em meio à luta. Está tentando mostrar que eles brigaram por esse anjo. O demônio laranja venceu a batalha. O demônio negro espalhou uma nuvem de névoa nauseante e fugiu. O guerreiro ruivo correu para proteger o anjo. O guerreiro ruivo desabou atordoado, e o demônio laranja agarrou o anjo. Foi uma representação extremamente assustadora e assustadora, a ponto de eu achar que o demônio laranja poderia ser o chefe dessa masmorra. Era um mural bizarro. No mural seguinte, o anjo desapareceu, e não havia mais imagens. O mural termina aqui? Park Yeon-jo perguntou. Não, tem mais aqui. É mais uma passagem, respondi. Alguma armadilha? Park Yeon-jo perguntou. Não. Não senti nenhuma reação, respondi. Os guardas estavam em movimento novamente, e finalmente vimos o próximo mural. Realmente. O mural mostrava o que aconteceu a seguir. Era a história do guerreiro ruivo que foi deixado sozinho após a partida do anjo e do demônio laranja. O guerreiro ergueu a mão em direção ao céu. Os que estavam nos céus eram retratados como seres santos, mas nenhum deles estendeu a mão em direção ao guerreiro ruivo. Voltamos a andar. O guerreiro de antes estendeu a mão em direção ao demônio negro como breu, mas o demônio negro também não segurou a mão do guerreiro. Vi um mural do guerreiro falando com o demônio negro como se estivesse criticando, mas o demônio negro simplesmente abaixou a cabeça e permaneceu em silêncio. O guerreiro ruivo gritou, e o continente desmoronava ao fundo. As portas do templo subterrâneo estavam fechadas, e parecia que o continente estava recebendo uma nova era. E então, um anjo de cabelos longos com asas negras estendeu a mão em direção ao guerreiro. Depois disso, não consegui ver nada, então fui mais fundo. Um imitador? Park Yeon-jo perguntou. Não, também não é uma armadilha. Parece um baú para guardar itens importantes, respondi. Abra, ordenou Park Yeon-jo. O que é uma pena, eu disse. O que? É uma pena que libera luz. Não há informações sobre esse item. Então provavelmente é. E foi quando ouvimos uma voz alta. É o Templário Simon. Ele veio aqui sozinho. Preparem-se para a batalha. Exclamaram os outros. Parece que estamos no lugar certo, senhorita Park Yeon-jo, eu disse. Senhorita Park Yeon-jo. O que devemos? O que vocês acham que vocês estão fazendo? O Templário Simon questionou. O quê? Eu perguntei o que diabos vocês estão fazendo. Gritou o Templário Simon. Os Rangers correram e cercaram o Templário Simon. A equipe de reconhecimento estava cheia de patrulheiros, mas isso não significava que não pudéssemos invadir uma masmorra. Se nosso oponente fosse apenas um templário solitário, provavelmente seríamos mais eficientes nisso do que os outros. Patrulheiros não eram tão eficientes quanto magos e sacerdotes, mas havia magos e sacerdotes com habilidades de patrulheiro. Todos foram treinados para lutar em emergências. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas o Templário Simon não estava nas melhores condições. Ele arfava enquanto segurava a cabeça. Ele parecia amedrontado. Eu me lembro. Eu lembro de tudo. Tudo isso. Murmurou o Templário Simon. Eu não fazia ideia do que ele estava dizendo. Que diabos vocês estão fazendo? O Templário Simon gritou. Ele sempre foi assim. Ouvi dizer que ele é mais racional. Saiam agora. Agora. Não toque nessa pena. O Templário Simon gritou. Bahamut está vindo. Ah! Soluçar. Ah! Bahamut está vindo. O Templário Simon gritou. Desculpa, Bahamut. Desculpa. Ah! Ah! O Templário Simon acrescentou. Ele balançava enquanto se abraçava. Algo rápido perfurou, e ele começou a se transformar. Ele cresceu de tamanho e não parecia mais um humano. Agora ele parecia mais uma aranha. Um demônio. Bahamut estacou. O Templário Simon gritou. Demônio. Murmurei. Bahamut. Não perdoa. Vocês. Bahamut. Ah! Bahamut está vindo. O Templário Simon gritou. Retirada. Retirada. Park Yeon-jo gritou. Ah! Depois de se transformar em uma fera, os 4 pés do Templário Simon grudaram no teto. Pernas longas saltaram de suas costas, e ele a lançou em direção aos Rangers próximos. Devolve. Devolve essa pena. Seja perdoado. Com seu. Morte. Keke. Bahamut está vindo. Bahamut está vindo. O Templário Simon gritou. A última coisa que vi foram as pernas longas dele.
1. Ponto de vista de Jungapsu. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.